tudo certo. Tudo bem com vocês? Você que está acompanhando cada um dos nossos Aerocast, não se esqueça aí de compartilhar com seu amigo, curtir, comentar, porque nós estamos crescendo, temos uma meta, e acabamos de conversar a respeito disso. Nós queremos bater a nossa meta de 1.000 inscritos até completar um ano de podcast. Eu acredito que antes a gente consegue, mas até o mês de outubro nós queremos chegar a 1.000 inscritos, então você pode nos ajudar compartilhando com outras pessoas, ok? Se você não assistiu os podcasts anteriores, assiste que vale a pena cada um deles. E hoje, como em todos os outros, eu estou lisonjeado com uma figura inédita ao meu lado, Maria Bethânia. E eu desejo amar. Mas não tinha combinado isso. Não, né? Mas seguindo essa meta aí de 1.000 inscritos, uma novidade em primeira mão. Você que assina Globoplay, Netflix, Disney Club, você vai poder ter acesso exclusivo aos nossos conteúdos no YouTube. Não mudou nada. Então acessa lá no YouTube, indica, alicie alguém a se inscrever no nosso canal. Nós temos essa meta, né? Alicie. Ameaça, faça uma chantagem, nos ajude. Muito bom. Eu fico imaginando quando de fato, né? Chegar e ter alguma relevância maior, porque os conteúdos são relevantes, né? Eu acho que... E a gente vai ver isso, vai rachar muito bico, né? Eu acho que a imprensa, ela vai tremer, hein? Vai tremer. Uma nova formação de opinião tá vindo aí. É isso aí. E falando nisso... O nosso amigo do cabelinho imaculado, né? Vamos poder apresentar o Salomão. E aí, galera? Aê, Salomão! Cara, eu me surpreendo com a criatividade de vocês a cada episódio. Na sua, claro. Você se surpreende, cara. Parabéns, Felipe. Continue assim. Eu não posso nem dizer que você é ilustríssimo, você é ilustroso, né? Você vê o brilho que tem na pista. Eu acho que ali é muito Solopan, né? Será? Solopan Solopan. Mas tudo bem. Onde vamos? Ai, vamos lá. E hoje, a convidada mais do que especial, alguém que me aturou por toda a trajetória da minha vida. E nesse mês de aniversário, que é o mês de fevereiro, nós estamos trazendo pessoas especiais que fazem parte da família Aero, que fazem parte da minha família. Com vocês, a responsável pelo meu nascimento, Ana Cristina. Ana Cristina é o nome dela? Eu sabia que ia ter alguma coisa. Eu não acredito nisso. É Ana Cristina. O que mais você está me escondendo, você, Erbazenga? O que mais você está me escondendo? Não sei, do que você sabe, como você vê que eu tô te escondendo. Tô dizendo. Certa resposta. Mano, hoje vocês vão ter umas respostas muito boas, viu? Cara, eu já gosto assim. Conheçam a minha mãe, essa é a minha mãe. Vejo que as profetas. Eu lembro que uma vez, uma professora minha, chamada Luana, e aí um dia ela chegou lá em casa e ela viu uma plaquinha, 2 plaquinhas que tinha em cima da cama dos meus pais. Um escrito Ana e um negocinho bom bonitinho que meu pai mandou fazer em madeira e tal, né? Na época que eles namoravam, sei lá. E aí tinha uma outra escrito Cris, eu te amo também, né? Em outro material. Aí ela, um pastor bígamo. Ele é bígamo, ele tem 2 mulheres, Ana e Cris. Como assim? Como você aguenta isso? E começou a zoar, né? Porque viu Ana e Cris. Mas não era esse o contexto, né? Porque ela era Ana e Cristina, né? Ana Cristina, o nome da minha irmã. Exatamente. Nunca soube disso. Pois é, eu sou a Ana Incrível. Cristina. Todo mundo conhece como Bispa, né? A Bispa mesmo, Ana, é ou a mesmo. mãe do Melk. Mas como mãe do Mel. Mas como mãe do Melk. Eu acho que eu nunca soube seu nome. Tá vendo? Sério. Estou morrendo de vergonha. Eu Mas sempre vamos chamei lá. de Bispa. De bispa, né? Mas você sabia que o nome dela era Ana, não? Sabia. Cristina não.
Isso foi surpreendente. Cristina, até a Alice uma vez Foi mesmo. descobriu assim. A sua filha também não sabia o seu nome? Nós fizemos um amigo secreto em família e boa parte da família da minha mãe me chama de Cristina. E aí colocaram o nomezinho lá de Cristina. E a gente sorteou na hora ali. E aí ela falou, não sei não quem é a pessoa que eu tirei. E aí a minha prima chamou, como assim? Deixa eu ver então para te ajudar, né? Eu conheço todo mundo que está aqui. Cristina, é a sua mãe, menina? Não, minha mãe é Ana. Mas era Mas assim que Cristina. ela descobriu. Muito Como bem. pode? Como pode? Minha mãe. E aí? Ah, minha mãe, minha mãe. Nós queremos te ouvir a respeito um pouquinho da sua história. A senhora contar um pouquinho dos seus desafios de vir para São Paulo. O que a senhora encontrou aqui nessa selva de pedra. E também a respeito daquilo que a gente tem vivido atualmente, né? Nós estamos no mês de aniversário da Aero. A gente sonhou, chorou, viveu muitas emoções até chegar aqui. E começando, vamos lá. Conte-nos mais a sua história. Pois é, eu vim para cá em 94, né? Eu tinha 14 anos. E você? Eu 24. Em 94 você já tinha 24 anos? Isso. 24 anos. E foi um desafio mesmo, né? Porque nunca tinha vindo aqui nem a passeio. E já vim para ficar, para morar. Casei naquele mesmo ano, por isso que vim para cá. Né? Ah, quando veio, já veio casada. Não, vim casar aqui. Mas, Veio pra casar Mas já. veio de onde? Sergipe. De Sergipe? Neópolis, Sergipe. Em 94 o pessoal fazia aquela fantasia de São Paulo, achava que era uma terra de encanto e magia. É, as pessoas, geralmente as pessoas fazem, né, essa ideia toda, mas eu sei que é maior. Mas a vida é quase que normal, sabe? Eu estava numa cidade bem pequena, mas aqui é uma cidade grande, é mais movimento e tudo isso, mas eu não senti tanta diferença em algumas coisas. E sim também, eu percebi que apesar de ser uma cidade grande, as pessoas paravam muito em relação a estudar, se preparar profissionalmente. Eu fiquei assim, meio que decepcionada quando eu cheguei Os crentes, em relação a isso. Porque as pessoas com quem eu comecei a conversar tinham parado de estudar, não iam mais, né? Não estavam indo na escola. Eu perguntei por quê. Ah, porque se a gente for para a escola durante a semana, a gente desvia. Eu falei, como assim? Eu estudei sempre à noite, nunca desviei, qual o problema? Né? Ah, tá. Então né? a sua decepção não é porque os paulistas não estudavam, é porque Não, quando você chegou, o pessoal da igreja... E eu sei que não só é a turma da igreja, muita gente para. Hoje a gente tem um quadro assim imenso de pessoas que, quando chega na fase, né, do ensino médio, desistem, param, não terminam. E às vezes só mais tarde, quando tentam um emprego, alguma coisa que exige o ensino médio, eles voltam para fazer o EJA, por conta disso, mas não tem o prazer em terminar os estudos. Mas essa questão é mais por uma falta de incentivo, é preguiça ou porque elas estão desacreditadas do ensino? Olha, eu não sei te explicar exatamente por que razão, né, elas param, mas há um índice enorme de pessoas que param. Eu acho que cada caso é um caso, não é uma coisa assim, né, que a gente possa generalizar. Mas quando chega assim, na fase de adolescência, eu não sei o que passa na cabeça de alguns. Alguns, por necessidade, começam a trabalhar em qualquer trabalho que não lhe exija, né? E aí, escolaridade, há um Evasão. Mas eu acho que eu acho que hoje em dia é justamente porque o método de ensino tradicional, e falando de um ensino comum, não um ensino técnico, que você quer, eu quero ser um médico, então, claro, isso aí você precisa realmente ir. Mas eu acho que o ensino mesmo, o básico, né, eu acho que ainda está tão arcaico em relação ao que hoje a galera está tão conectada que hoje o ensino das escolas convencionais, públicas, está muito, não sei se é ultrapassado, defasado. Então eu acho que a galera acredita que isso não é mais essencial para elas. Quando de repente ela está na palma da mão ali, o acesso a tanta informação.
Só que aí também tem um outro problema, porque a escola, por mais que seja arcaico ou atrasado o ensino, ainda existe uma didática, uma sequência. E já na internet, onde você consegue aprender, você tem acesso a muito mais informação do que na escola, só que é de uma forma meio desorganizada. Porque quem que tem que organizar isso? É a própria pessoa que está com o celular ali na mão. É verdade. Então eu acho que é isso que está acontecendo com a galera. Aí essa molecada vê o pessoal enriquecendo, virando influencer, virando celebridade por causa de tantas asneiras que eles fazem aí. E aí desacredita. Fala, mano, eu vou estudar? Pra quê, mano? Pra, sei lá, pra continuar do jeito que eu tô aqui? Então deixa lá e eu vou correr pro outro lado. Eu acho que é isso que tá acontecendo hoje. E a tendência é só piorar. E assim, a minha mãe, além de bispa, né, mãe do Melk e tudo mais, ela é pedagoga, né? Ela é... Ontem, eu acho que ela falou assim, nunca imaginei que eu ia estar fazendo a minha 6ª pós-graduação. 6 pós-graduação. E o mais interessante, com quantos anos a senhora começou a faculdade? Eu parei, né, depois que voltei e que casei, aqui fiquei uns 20 anos mais ou menos sem Não, o casamento atrapalhou bastante, né? Não, não é que atrapalhou, foram escolhas. Né? Foram escolhas que a gente fez. Eu assim, não cheguei aqui com a intenção de estudar. Achei que o ensino médio, na época, para mim, o ensino médio estava tudo bem. Eu tinha feito magistério e não fui para a sala de aula depois disso. Eu não fiz só o curso de magistério, fiz de contabilidade também na época. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Bem diferente. Mas era o que tinha na cidade onde eu morava e eu sempre gostei de estudar, terminei um curso e fui fazer o outro. Você fez datilografia? Você se formou em Eu datilografia? fui professora de datilografia. Isso mesmo. Fui professora de datilografia. Dedo grosso, a ponta grossa da Então, ponta baixa, hein? ASDFG. ASDFG, cedilha JK, sei lá. Fiquei um bom tempo aqui, né? Os meninos cresceram, enfim. Por muito incentivo da Simone, não foi assim uma coisa que, não, eu vou voltar. Ela que me incentivou Ela bastante. sempre, né? A voltar. E A aí estudar. eu resolvi voltar. Eu estou já há 4 anos na prefeitura, mais 4 que... Foi 46 anos, mais ou menos. Eu prestei o Enem. Junto com a gente. Isso, eles estavam terminando o ensino médio. Eu lembro que o Melk ainda me deu algumas dicas de física, alguma coisa assim que ia cair, que não era muito a minha área. Prestei o Enem, me inscrevi no ProUni, consegui bolsa 100%. Meu Deus. Fiz a faculdade, na mesma época prestei o concurso para a Prefeitura de Guarulhos, passei, a Prefeitura ficou 4 anos para me chamar e foi exatamente o tempo que eu precisava para ter a licenciatura, então tudo aconteceu num tempo muito certinho. E pedagogia já era o que a senhora queria já? Ou foi Sim, no caminho eu aí? tinha as duas opções, né? Como eu tinha um básico de contabilidade e do magistério na época, então eu podia ou fazer ciências contábeis ou fazer a pedagogia. E Mas, 6 pós-graduação. pois é, eu que achei que... E eu aqui tentando avançar no Duolingo. Passei para a autoria, já tô no nível 2. Tô no nível 2. Pois é. Às vezes a Foi gente com acha luta, que, com trabalho, é tudo né? muito complicado, mas não, é mais simples. E a questão do EAD facilita muito, muito. Porque aí eu faço no meu tempo e é muito bom. Então, estamos falando com uma pós-graduanda aí na 6ª pós-graduação. Não é brinquedo, não. Essa Só sendo minha mãe mesmo, mamãe. 6 pós-graduação. Essa busca incessante por se encontrar no estudo, é mais o quê? É pela necessidade que você sente de estudar, ou porque não, preciso arrumar um bom emprego, porque eu gosto, eu quero estar fazendo alguma coisa, ou porque o cheiro da escola me atrai? Eu estou sempre procurando fazer na área de inclusão, porque é uma necessidade que eu vejo, sabe, crescente. E eu sou professora de educação infantil e a gente é nesse tempo que a gente começa a identificar as necessidades das crianças. E eu vejo que assim, quanto mais preparado a gente estiver para lidar com essa situação, vai ser mais interessante, porque está crescendo assim dentro de sala de aula o número de, não sei qual é exatamente o porquê,
Não sei se é porque antes as crianças não tinham tanto acesso, tinha casos de autismo e outros casos mais, né, de outras situações, e as crianças não tinham tanto acesso à escola, por isso não tinha esse índice, ou se pós-pandemia, ou o que aconteceu em tudo isso, as crianças estão vindo com muito transtorno, muitas situações. Transtorno De comportamento, né, de aspecto autista e outros mais, entendeu? Então, assim, acontece que a gente precisa estar preparado, né? Eu sei que para lidar, para aprender como ajudar essas pessoas, porque elas precisam ser ajudadas. E aí as famílias precisam ser ajudadas, e às vezes eles se encontram, né, meio que perdidos. Algumas famílias até entenderem e aceitarem que tem um filho que precisa de cuidados diferentes, elas, entendeu? É difícil você explicar para uma mãe que o filho dela ele tem uma diferença e ele só precisa ser ajudado. Às vezes são maravilhosos, às vezes não, na maioria, eles são maravilhosos, eles são inteligentes, só que o comportamento é um pouquinho diferente. E aprender a lidar Mas com essas isso. crianças que você está falando em si são crianças do aspecto autista. Também. Ou outros transtornos. Existem vários transtornos, são vários. É uma infinidade, eu sempre brinco, né? Que são tantas siglas que a gente identificar. E elas estão tudo ali na mesma sala de aula com crianças normais. O processo de inclusão, né, que se trabalha hoje é isso, é trazer essas crianças que mesmo elas tendo alguma situação diferente, que ela participe ali junto com todo mundo, né, para que ela aprenda a conviver e se comportar e que os outros também aprendam a respeitar. Você estudou na escola normal, né, Salomão? Estudei. Normal? É que você parou, né? Hã? Você parou, né? Eu parei. E fala um pouquinho de alguns transtornos que a senhora talvez já até tenha se deparado. Então, O meu não, tá, mãe? Explora, assim. No seu caso, ela deixava amarradinho, o andador dele tinha uma cerquinha elétrica toda, ficava Um grilhão no meu pé, tava tudo certo. Não tinha um celular com internet, então uma cerquinha elétrica ali, um quartinho fechado, deixava amarradinho, dava a comidinha dele e já era. Agora, para uma criança na escola, já tem que ter um tratamento diferente, senão os pais ficam matando. Então, eu conheci algumas crianças, né, com algumas situações assim, o TOD, por exemplo, né? TOD? TOD, é uma sigla, tá vendo? Eu conheço todos. É um Eles estão tentando empurrar a goela abaixo aí. Agora o TOD também. Tem esse transtorno também. Tem esse transtorno. A gente fica muito transtornado com essa ideia de todos, mas não é esse. Não é esse. Mas É tem outra o TOD, coisa. tem o TOD. Então, é um tipo de transtorno que ele reage, né, a tudo que lhe é proposto, porque ele tem que ser averso, ele sente a necessidade de não concordar. De contrariar, de não concordar. Opositor. É por isso que é TOD, né? É um transtorno opositor. E você vê como as coisas elas vão sendo reclassificadas, porque na minha época o nome disso era desobediência. Era menino teimoso, Era rebeldia. rebeldia, hoje é TOD. Muitas vezes é TOD. Muitas TOD. vezes se trata como Ela vai falar rebeldia. quantas vezes você Peço desculpa, senhor. Eu ainda estou pensando no achocolatado e não. Estou tentando imagino. converger o achocolatado para a doença. Um transtorno, né? Eu imagino, mas a gente precisa aprender com cada situação, assim, né, e lidar, porque antes era lidado como teimosia mesmo, né? E quantos não sofreram por isso? Era só uma criança teimosa, era só uma criança que não queria participar das coisas, e não é verdade. Às vezes até quer, mas tá além, né? E a criança precisa aprender a lidar com isso para conviver, né? Porque muitos vão chegar na fase adolescente e jovem e adulto e aprendem a lidar. É isso que a escola precisa ajudar. É que ele aprenda a lidar com aquela situação que ele tem para poder conviver em sociedade. Eu ouvi, né, de uma pessoa que tem um filho assim já na fase adulta, que hoje ele consegue pegar metrô, ele consegue trabalhar, é advogado hoje, já formado, né, exercendo, mas só que quando ele chega em casa,
aí ele consegue ter o momento dele de extravasar, se ele passou por alguma situação lá fora que ele conseguiu se conter. Uau. Né? Chega E ele em casa, consegue fazer esse liga, desliga de personagem? Caramba! Pois é, porque Aprendeu a lidar, entendeu? Aprendeu a lidar com isso. Então, consegue se conter em alguns ambientes, né? E para quando chegar em casa, tipo, andar um pouco, né? Soltar assim. Eu acho que um pouco todo mundo faz isso, né? Não é só a pessoa que tem... De médico e louco. Eu acho que todo mundo faz isso. Em casa você é você, né? Às vezes você no ambiente de trabalho, você recebe alguma repreensão, alguma coisa assim, ou passa por alguma situação que você se controla, você mantém ali, mas quando chega na sua casa você, né, respira e diz, agora estou no meu ambiente. E eles aprendem na fase adulta a lidar com isso, né? Eu conheço algumas pessoas que têm, né, por exemplo, o transtorno opositor, e uma das questões é que eles acabam se sentindo muito sozinhos, porque por ser muito opositor, sempre está discordando, brigando, não consegue brincar, né? Então, é aquela pessoa que se sente excluído dos amigos de uma forma muito, muito grande, sabe, quem tem esse transtorno. Né? É porque ele é um transtorno opositor desafiador. Uhum. Além dele não concordar, ele ainda é desafiador, entendeu? Ele tenta ele meio que tenta se provar. Faz isso porque ela quer, ela tem um transtorno. A gente que, né, eu tô sempre aprendendo essas coisas, porque eu era aquele cara que achava que a depressão era frescura, achava que ataque epilético era simplesmente um cara endemoniado, né? Porque eu tenho um tio que sofre de ataque epilético e durante anos eu vi minha avó e minha mãe expulsando o demônio dele. E ele lá babando, se batendo no chão, e eu, né? É uma compulsão. É uma confusão, e você vai entendendo, e parece que esses transtornos eles estão aflorando, ou é a gente que está tendo entendimento, que nem eu fiz a brincadeira agora, que na minha época era teimosia, coisa. Mas não, realmente a gente vê que existe uma explicação científica para aquela reação, e vocês, que eu continuo sem saber. Cláudio, a gente não vai te julgar, cara. Eu continuo sem saber, eu continuo julgando, para mim é frescura, e acabou a conversa. Mas, né, e começa a ressignificar, e tem agora, para mim é novo isso aí, TOD, esse transtorno opositor. É novidade, né? Mas é. Talvez a gente convive com adultos assim, também, que nunca foi diagnosticado, nem ele sabe que tem, mas é assim. Eu vou começar a prestar mais atenção nas minhas irmãs, né? Inclusive, a gente se atenta a você. A gente já trouxe a Jo aqui, que ela ficou aqui. Hoje estamos trazendo minha mãe, que Ana, lida também com uma pós-graduação em relação a necessidades especiais, né? Nós estamos cercando. Sem custo até nenhum. Até o final a gente descobre qual é o seu transtorno, né? Eu já declarei. De podcast, a gente vai ter curado você, Cláudio. Eu já declarei aqui que eu fui constatado que eu sofro de idiotismo, né? Eu não sei se tem algum tratamento para esse tipo de coisa, mas acho que não. A gente vê, assim, hoje, um apelo muito grande em relação a, por exemplo, TDAH em adultos. Porque muitas pessoas que tiveram dificuldade na infância, na escola e tal, hoje estão conseguindo enxergar e diagnosticar que, na verdade, sempre tiveram TDAH. E a gente olha também a questão da dislexia, por exemplo, que são as pessoas que são inteligentes, vários desses transtornos, eles são muito inteligentes, mas não para o currículo comum, o currículo tradicional. E aí, em muitos momentos, essas pessoas elas passam por muitas guerras emocionais, sendo vistas como ruins, como péssimo desempenho, porque hoje, infelizmente, a educação ainda tem uma visão muito limitada, né? E se prepara apenas para avaliar o cara da nota 10, né? E não o cara que tem um ótimo desempenho em artes, por exemplo, em esporte. Parece que só é considerado inteligência quem é bom em português e matemática. E aí isso que está sendo reformado, eu acredito, né, na educação. Sim. Inclusive a gente da educação infantil, a gente tenta iniciar o ensino lúdico, de forma lúdica. Você aprende português, matemática, geografia, história, mas brincando.
E os pais que foram educados lá repetindo para aprender o seu nome, você escrevia, né, o seu nome numa folha assim, todas as linhas ali, até você conseguir fazer o seu nome Sim. completo. Era assim que era feito. Era Escreve assim. de 1 a 50 ou de 1 a 100. E eu fiz isso várias vezes, esse tipo de lição, quando eu estudei, né? Para você aprender os numerais. Você começa escrevendo de 1 a 10, aí quando você já aprendeu ali, você vai de 1 a 20, de 1 a 30. Eu lembro até hoje, a primeira vez que a professora pediu para eu escrever algo num caderno. E não foi, ela não escreveu na lousa. E eu não sabia nada. Obviamente, eu não lembro nem... Eu não fiz prézinho. Eu fui direto para a escola. Lá fiquei, pelo menos na segunda série, por 3 anos. Então o prézinho foi descontado, né? Foi descontado. E eu lembro o dia que a professora mandou eu escrever e ela colocou um caderno, uma cartilha na minha frente, um livrinho, viu para eu escrever aquele texto. E eu não sabia escrever. Eu falei, agora lascou, o que eu fiz? Eu vi a letra lá impressa na folha, eu comecei a desenhar a palavra. Eu não escrevi a palavra. Inclusive a fonte que estava a letra, o tipo da letra que estava na cartilha, eu não entendia que o A era um A. Aí eu comecei a desenhar o A. E comecei a desenhar. Eu sei que a galera acabou lá e eu fiquei lá ainda na metade do parágrafo. Aí a professora foi entender que eu estava desenhando a letra em vez de escrever a letra. Não sabe isso tudo no ensino médio. Entendeu? E isso no ensino médio. E quando você fala isso, o ensino realmente de antigamente era um negócio que era igual para todos. Pelo que você está falando, vai existir a necessidade que dentro de uma sala de aula você tem que ter várias metodologias de ensinar a mesma coisa para um monte de gente diferente. Como que faz isso na sala de aula? Como que você desenvolve? Como que chama um cronograma de ensino? Como que chama? Didática? A didática de ensino que a escola planeja para uma sala de aula que tem um monte de aluno diferente, uns tem transtorno disso, outro tem TOD, outro tem o TDAH, outro é PhD. PhD inclui também, vamos incluir esse PhD nisso aí também. E aí, como que você se vira numa situação dessa? Pois é, para você. Eu ligaria a televisão para galera, assiste aí. Botar Peppa Pig e acabou. E abre meu celular. A prefeitura de Guarulhos precisa de profissionalização. Revolucionar o ensino médio brasileiro. Como, no meu caso, na educação infantil, eu trabalho com berçário, a gente está com um bebezinho que está começando, então ele começa a aprender brincando. Então, toda brincadeira que a gente faz, né, que para ele é uma brincadeira, é um ensino. É uma maneira lúdica de começar a iniciar algumas coisas. Então, eu já tinha isso. Os números, as letras, né? Ele começa a se familiarizar com isso, mas de uma forma lúdica. E ele vai desenvolvendo. E quando chegar a hora aí a gente vai desenvolvendo atividade de pinça, né? Que é para quando ele for pegar no lápis, ele ter essa habilidade. Então a gente tem várias brincadeiras que a gente faz, vários trabalhos que a gente faz, que ele vai desenvolvendo atividade. Por exemplo, se uma criança, a gente brinca com eles de pôr roupa no varal. E ele vai pegar o prendedor e vai apertar ali. Para uma criança é desafiador fazer isso. Para a gente é a coisa mais comum. Mas para um bebê de 2 anos, pegar um prendedor e apertar e colocar no varal, sabe? Quando ele consegue fazer isso, ele está desenvolvendo a coordenação motora fina. E aí a atividade de pinça. Então depois, mais para frente, quando ele for pegar um lápis, ele já tem essa coordenação aqui, que foi de uma atividade que a gente foi fazendo aqui e ali, né? Cada dia uma coisinha diferente, ele vai desenvolvendo. Entendeu? Uau, é assim que alguns trabalhos que a gente faz. Concentração, para poder fazer, por exemplo, a gente monta um boliche do nosso jeito lá, né? A gente às vezes pega a garrafa PET, o professor é bem criativo, não precisa ter muita coisa para desenvolver algum trabalho diferente. Sim, às vezes você coloca as garrafas no final da sala, usa a própria criança para arremessar. Não, é uma brincadeira diferente. Dá uma bola para ele, aí ele vai aprender a jogar. É lógico que de início ele vai ter um pouquinho de dificuldade, depois ele vai aprendendo. Nisso tudo a gente já vai, aquelas garrafas a gente já faz 2 de cada cor, porque aí você já trabalha cores, você já trabalha quantidade, né? Jogou uma vez, joga mais uma, você acertou 2 e assim, de uma maneira lúdica ele vai desenvolvendo essas áreas.
E aí, quando ele chegar lá na escola, como disse você, no primeiro ano, naquele vai ser realmente, de fato, alfabetizado, né? Ele já tem Muita essas noção. vivências lá. Todos os professores falam disso, que a criança que passou pela creche, ela chega já meio preparada lá para eles, para dar uma continuidade. Aí a criança Quando ela não passou pela creche, ela chega lá, como você chegou lá chega na do jeito que eu chego, tentando perdido, sem coisa. E aí o que desenhar. acontece? Os professores, enquanto na creche, brincando, ensinam as crianças. Eu, na terceira série, a professora reclamava porque eu queria brincar demais, brincava demais e não, né? E eu estava certo o tempo todo. Você falando isso, eu vi que eu estava certo o tempo todo. certo. Cláudio, para de brincadeira, menino. Para Para de de jogar brincar. papel. E eu lá, brincando, me Ai, meu Deus. divertindo. E tá aí a explicação. Pena que essa professora já morreu, ela não está agora para assistir essa verdade. Você tinha que ter ido lá para a creche começar a aprender brincando, porque aí quando chegasse na terceira série, você já sabia Ai, muito bom. lidar com as coisas sem, né? E com certeza Tanta estaria bem melhor do que hoje. Muito melhor do que hoje. Eu lembro que eu fiz jardim de infância e pré-escola. Fiz com 5 e com 6 anos, né? E aí, com 6 anos de idade, eu fui o primeiro aluno da minha sala a aprender a ler. E aí foi o seguinte, por que eu aprendi a ler? Porque a Karen e a Samira já sabiam ler. Não sei se eu já contei essa história aqui no podcast. A Karen e a Samira. Karen, minha irmã, e a Samira, minha prima. Elas são mais velhas que eu. E elas já sabiam ler. E aí elas me chamaram de burro, mano. Aí eu ativei o modo full. Oh, shit. Aí, mano, eu, nas férias, falei, eu vou aprender a ler. E realmente, aprender a ler. E também aprendi a fazer multiplicação, entendeu? E aprendi algumas coisas e tal nas férias, perguntando pra minha mãe, pra minha tia, e correndo. Aí quando eu cheguei na escola das férias, eu já tava... ali é a sua, você desenha, você que fez. Aí a professora observou que eu tava sabendo ler, né? E eu tinha comentado que minha mãe tinha feito curso pra professora. Aí a professora chamou a minha mãe lá na escola, mano, pra dar uma bronca nela, porque eu já tava sabendo ler. Como pode, né? Quanta ignorância. Porque ela falou assim, você tá ensinando o menino em casa, tá forçando ele a estudar? Eu, não, é ele que quer. Porque ele ainda estava na educação infantil e não é obrigado a aprender. Algumas crianças desenvolvem, né? Uma criança de maternal, a gente descobriu também que já sabia ler, mas porque a mãe desconfiava que ele tinha autismo. Talvez não fosse autismo, fosse um outro tipo, né, de desenvolvimento que ele tinha. Ele já era uma pessoa assim que já tem uma habilidade maior, né? Então, enquanto as outras crianças tinham dificuldade de encontrar a primeira letra do nome, ele estava sabendo o nome de todo mundo. O Melk? Não, uma outra criança Uma no outra? maternal. Escrevia o nome das crianças na lousa para eles se identificarem, e ele, toda vez que o professor escrevia, ele balbuciava lá o nome. E aí a gente ficou prestando atenção. E aí tinha uma frase escrita assim num cartaz, eu chamei ele e pedi para ele ler, e ele leu. Né? E pra gente Porque foi diz que o autismo ele sempre se destaca por uma habilidade em comum ou acima das outras crianças, né? Sim. Só que depende do grau de autismo. Eu tenho um sobrinho autista e o grau dele é o mais forte que tem. E assim, pelo menos a gente ainda não conseguiu identificar qual é a habilidade dele, sei lá, motora ou sei lá. Ele não fala, o autismo dele é o 3, ele não fala, ele está com, sei lá, 7 anos, eu acho. 7, 8 anos ele não fala. E é difícil. Tem alguns difícil. graus bem complicados, né? São situações bem diferentes. Difícil. Por Aí eu isso- fico imaginando, como diz que tem que incluir ele na escola. Fico imaginando como você consegue. Ele frequenta estuda em a escola normal, ele estuda em frequenta escola a normal. Mas vai quando pode, quando a mãe pode levar, ou quando dá para o professor ficar com ele. Às vezes ele morde a professora, às vezes ele... Enfim. Então é complicado você lidar, É um desafio. né? É um desafio. E realmente não tem... O Estado, eu acho que ainda não tem muitos profissionais preparados para lidar com isso. Não, tem sido uma grande dificuldade, porque muita gente tem uma formação bem antiga, quando ainda não se trabalhava a questão de inclusão, porque antes
essas pessoas, elas têm uma sala separada só para eles. E uma professora especializada ali, uma psicopedagoga, para lidar só com eles ali, né? Aí foi entendido que quando eles convivem com as outras crianças, eles têm um desenvolvimento mais rápido do que quando eles estão ali com os iguais, né? Então eles precisam observar como é que os outros, sabe? Eu acompanhei uma criança o ano passado que ele coloria tudo de uma mesma cor. Ele não gostava para pintar isso aqui, então ele era uma cor só, ele não diversificava. Mas aí ele começava a ver o amiguinho aqui do lado, fazendo uma atividade um pouquinho diferente. E ele prestava atenção. Aí eu percebia que ele tentava acompanhar o que o outro estava fazendo. Ele criava um vínculo com um amigo aqui do lado, né? E aí ele começava a imitar. E isso ajuda no desenvolvimento. E é engraçado. Ele começa a perceber como as coisas acontecem à sua volta. Por isso a questão da inclusão. Eu sei que é desafiador para um professor que recebe um aluno. Imagina, né? Por que ele morde? Ele está querendo dizer alguma coisa. Entendeu? E não sabe como. Não sabe como. Interessante. Né? Não é só porque é agressivo. Alguma mensagem ele está querendo passar. E ele não consegue, ele não sabe como como ele passar. vai se expressar? Ele não fala. Então, ele quer, de alguma forma, mostrar alguma coisa. E é complicado porque, assim, essa criança, esse meu sobrinho, ele não sabe ir no banheiro, então ele usa fralda. Sim. Só que ele aprendeu a abrir a geladeira, ele aprendeu a ir no fogão, ele sabe que na pia, a torneira sai água, ele desenvolveu, ele sabe mexer no celular, ele procura os desenhos, ele não sabe escrever, mas ele consegue rolar no celular e achar os desenhos lá que ele gosta de assistir. E não aprendeu a ir no banheiro. Aí eu desafio, como ensinar uma criança dessa no banheiro? É o que acontece, né? Quando se trata dessa questão, com o desenvolvimento da criança, tem a milienização do sistema nervoso. Né? Milienização, que começa aqui, né, a partir do cérebro, e vai até o cóccix, né? E essa milinização, não sei se você já observou, mas nós somos um esperma que cresceu, né? O nosso cérebro é a cabecinha do esperma e o sistema nervoso é aquele rabinho. A única diferença é que evoluiu, criou um casco e criou uma pele, tem músculos, né? Mas continuamos com a mesma estrutura. É uma cabecinha e aquele rabinho é o sistema nervoso. Então, quando a criança ela cresce, do 0 aos 5 anos, uma criança que tem um desenvolvimento normal, até o final dos 5 anos, ela desenvolveu a sua moleirinha, quando fecha aqui, e ela desenvolveu o seu esfíncter, que é a capacidade de regular o cocô e o xixi, né? Agora, se uma criança não tem esse desenvolvimento de forma normal, não é nem que ela não sabe ir no banheiro, é que às vezes não foi desenvolvido um esfíncter correto para que ela saiba identificar a hora do cocô, a hora do xixi, a hora que essas necessidades gritarem. Entendeu? Caramba, faz sentido. Que aula. E às vezes a idade cerebral dessa criança ainda não atingiu esse nível. Exato. Entendeu? Uau. Porque essa a milinização não terminou. Essa diferença. Não é só o físico que tem que desenvolver, a idade mental. Porque às vezes você está lidando com uma criança que cresceu em tamanho, mas aqui não. Por isso tem essas dificuldades, que pode ser trabalhada, né? Isso não quer dizer que ele vai ficar o resto da vida dessa maneira. Sim, porque eu conheço autistas nível 3 que se desenvolveram, hoje conversam. Sim, da mesma forma que ele aprendeu algumas outras coisas, pode ir se ajudando, né? Sempre que conversar com ele, tenta olhar no olho, chamar a atenção. Às vezes, a dificuldade na fala de alguns é por falta de alguém que pronuncie as coisas com calma na frente, fazendo ele olhar para a sua boca e ver como você fala para poder desenvolver a fala. Entendeu? Uau. Mãe, a senhora acha que a igreja está preparada para lidar com os transtornos? Não. A igreja não está preparada. As pessoas... O nosso formato de igreja ajuda os transtornos? Não ajuda, porque, veja, assim, não são todas crianças, mas algumas, por exemplo,
como alguns gostam de barulho, outros não. Tem criança que quando chega num ambiente de barulho, coloca as duas mãos no ouvido, porque eles não vão suportar o barulho. Não é um ambiente que, né? E assim, na igreja a gente precisa estar um tempo, todo mundo sentado, já percebeu? Que na hora da palavra que a gente quer, que todo mundo fique sentado. O autista não consegue. Não consegue. Não consegue ficar sentado, entendeu? Por muito tempo. Ele vai sentar um instante, daqui a pouco ele vai mexer, ele vai levantar. Ele não consegue, ele não fica. Não é que ai, criança desobediente, teimosa, não é isso. Ele não consegue. Então a igreja precisa aprender muito para lidar com isso. E uma área de atuação muito difícil, né? A senhora que trabalha nessa área tem mais propriedade para falar. É uma vocação ou é uma disposição? Como foi que a senhora chegou decisão. É uma decisão? A senhora recebeu palavras sobre isso? Como que a senhora chegou nessa... Não recebi palavra, mas eu me identifiquei muito com a educação infantil. E quando eu vi as necessidades dessa área, não é uma coisa que eu estou lidando exatamente, porque geralmente são professores do estágio ou já do fundamental que estão lidando mais com... O ano passado eu fiquei acompanhando uma criança e aí fui conhecendo outras, né, que tem algumas situações assim, mas eu acho muito interessante estar aprendendo mais. Por conta de tudo isso, como igreja, imagina a gente ver às vezes um comportamento diferente de uma criança na igreja e às vezes quem está ministrando só fala, segura essa criança aí, né? E como fica um pai e uma mãe na hora dessa? Quando você só diz, segura essa criança aí. Alguns, às vezes, não voltam mais. Porque ele pensa, não vou conseguir segurar. Se ele tentar segurar, a criança vai chorar. Se a criança chorar, ela vai incomodar mais. Né? E aí a pessoa prefere não voltar. Bicho. Agora, se a igreja tiver um ambiente, né, que quando aquela criança se sentir, né, não está bem à vontade aqui, tiver um ambiente para ela sair um pouquinho, né, de repente uma brinquedoteca, algum lugar ali onde ela se sinta mais um pouquinho, né, ela está ali no ambiente da igreja, quando ela conseguir ficar, ela vai ficar um tempo, mas ela não vai ficar todo o tempo. Não adianta querer pressionar para isso. Então, se ela tiver lá no meio das crianças, na salinha, é um ambiente, já que está no ambiente com as outras crianças ali. Já, né? Mas mesmo ali dentro, alguns não conseguem ficar um período inteiro dentro da sala. Ele vai querer sair. Vai chegar um momento que ele... Então, a gente vai ensinando e dando atividades e ajudando a manter. Quando as coisas forem um pouquinho interessantes para eles, aí eles vão, sabe, quando a gente consegue chamar a atenção deles com alguma coisa que eles gostam, né? Alguns adoram aqueles monta-monta, aquelas coisas, aqueles Lego, tudo eles amam, né? Passam tempo ali, mexendo com aquilo, monta, desmonta, faz coisas diferentes, amam, e às vezes eles são assim, quando eles gostam de alguma coisa, é uma fixação por aquilo. É o hiperfoco, né? Hiperfoco. Principalmente quem tem déficit de atenção, né? Tem o hiperfoco ali, entra naquilo e vai. É uma necessidade, parece que acalma eles, quando eles se concentram. Às vezes eles não conseguem se concentrar com as coisas, mas alguma coisa prende. Como o monta-monta, tinha um aluno no ano passado que era com massinha. Ele tinha que estar apertando a massinha. Então, assim que ele chegava, ele já pedia para a professora, massinha. Esse meu sobrinho, uma das coisas que ele ama, que ele gosta que acalma ele é água. Quando a mãe dele vai lavar a louça, ele dá um jeito de ficar debaixo do braço dela, vendo. E ele tem uma maneira de bater muito palma. Ele bate palma o tempo todo. Todo o tempo todo ele bate palma. Aí ele fica ali vendo a água caindo da torneira e batendo palma. É impressionante o efeito que a água caindo da torneira faz com ele. Morar perto de uma cachoeira. Oi? Morar perto de uma cachoeira é a solução pra ele. Capaz. Só que a mãe dele vai ter que lavar a louça lá, né? Vai ser complicado. É muito interessante ver
né? Como cada um. E é um desafio para a gente também. É um desafio né? para Olha, todo não é mundo, fácil, não. para pai. No É caso desafio dela, pra todo não é mundo, fácil. Mas muita gente já conseguiu lidar bem com isso, né? Já tem gente nas suas fases adultas aí conseguindo lidar bem. São pessoas que geralmente se sobressaem. Diz que o Messi, ele é autista. É autista. Não sei, deve ser grau Messi é leve, autista. obviamente é grau leve, mas, né? Ele diz tem que um é grau de autista. autismo, sim. E a genialidade dele, eu acredito que se deve a isso também. Sem dúvida. Né? Porque geralmente o autista é dotado de algo além, né? De uma capacidade além. É muito legal isso. Os transtornos trazem uma capacidade além. E dislexia, por exemplo, Albert Einstein era dislexo. Né? Outros grandes aí, dislexos, né? Leonardo da Vinci era dislexo. Então... Eu sou relapso. Eu não sou, Relapso, relapso. é ótimo. Acho que dislexo não. Pois é. Você vê que às vezes é isso mesmo. No meio de uma grande improbabilidade humana do que foge no comum, tem algo extraordinário, né? Então, isso é muito legal. E assim, a gente saber enxergar, porque o que eu vi, eu puxei para a questão da igreja, porque eu lembro de ter crescido numa igreja bem rígida. Sim. Principalmente em relação ao comportamento das crianças. E quando tinha até um rapaz lá na igreja do meu pai que zoava com meu pai, falando: "Meu, que senta!" Porque meu pai falava assim, ó, mordendo o dente, né? "Senta, meu, que senta!" E o comportamento ali das crianças era igual de hoje, ali naquele mesmo nível, né, e tal. A diferença é que a forma que era tratado naquele momento não era com esse olhar humano, né? Era só uma criança insubordinada que estava atrapalhando o culto e tal. E é uma coisa que a gente tenta sempre flexibilizar aqui, né? Agora a gente vai ter o Ministério Infantil, a partir agora do mês de fevereiro, graças a Deus. Mas durante os nossos cultos, sempre tinha, né? As crianças e tal, que bagunça. Então eu tento sempre flexibilizar. Quando eu estou pregando, eu não me incomodo. Eu não tenho esse problema. Então eu tento sempre dar uma brincada. Às vezes aproveito o que a criança fez ali para dar uma sambada na situação, porque eu sei que o pai na hora se constrange, na hora ruboriza, né? Na hora fica bem constrangido com a situação da criança estará atrapalhando o culto. Né? Então é deixar claro, não atrapalha, a gente ainda não tem o suporte, vamos ter agora, mas a ideia não é essa de atrapalhar. A gente precisa buscar ter cada vez mais um ambiente adequado para receber pessoas diferentes. Eu tentei explicar lá na igreja esses dias, eu falei, olha, a gente tem um espaço, né, que não é tão grande, mas a gente tem um espaço para as crianças, no momento da palavra, estarem aprendendo também lá no local separado, na linguagem deles, porque aqui, eu sei que muita gente, você pode imaginar assim, eles não estão entendendo. Às vezes entendem, às vezes chega em casa, pode te contar tudo o que foi a mensagem, talvez você nem se lembre, mas eles pegam. Mas se falar na linguagem deles, vai ficar mais fácil ainda. Uhum. Então, uma turminha separada e aprendendo. Mas essa ideia de que criança andando, bagunça, enfim, né? E eu já tentei explicar, eu falei, olha, a gente tem crianças aqui que não vão conseguir ficar lá dentro o tempo todo. Não vão ficar. E a gente precisa entender isso. Porque se a gente não entender, a gente vai perder uma geração. E a gente precisa estar pronto para isso. Para acolher. É a palavra do momento. É aprender a acolher. Porque senão você vai jogar fora não só aquela criança, a família inteira. Né? Porque os pais vão se sentir constrangidos. Se toda hora seu filho está levando uma bronca. Né? Segura essa criança, a criança está andando e etc. Então, mas é que eu sou zeloso pelas coisas de Deus, é que eu gosto. Eu sei de tudo isso, mas na verdade a gente quer um conforto e nem sempre está olhando o lado da outra pessoa. Né? Às vezes a gente só está sendo um pouquinho egoísta. E na verdade o zelo pelas coisas de Deus, o zelo pelas coisas de Deus, a gente precisa ter um equilíbrio sobre isso, porque a palavra fala que eu não quero sacrifícios, mas eu quero misericórdia.
E aí, se o meu zelo com as coisas de Deus me inibe da misericórdia, eu não sou zeloso. Na verdade, eu sou vaidade. religioso. O religioso É vaidoso, né? Então, o meu zelo ele não pode faltar com misericórdia. Se o meu zelo pelas coisas de Deus falta com misericórdia, eu não sou zeloso de fato. Vocês lembram que criança subir no altar era uma coisa assim absurda. É tanto que no curso de liderança saudável, você lembra que um dos meninos veio contar, né, que ele se sentia assim, inadequado para estar no altar por conta da infância dele, que ele sempre ouviu. Altar não é lugar de criança. Altar não é lugar de criança. Altar não é lugar de... E isso ficou tão gravado que eles quando estava ministrando bateria, ministrando bateria, ele já está na fase, né, já adolescente, e ele se sentia inadequado, de tanto que ele ouviu que não era o lugar dele. E eu vivi isso aí. Altar era o santo do santo mesmo. Eles ressuscitavam o que o véu rasgou, né? E eu lembro que a primeira igreja que eu congreguei lá de 85 até 91, eu lembro até hoje do cheiro do púlpito. E aquela toalha branca com bordado, com todo o crochêzinho embaixo, como que era. E a minha curiosidade de abrir aquele púlpito ali para ver o que tinha dentro. Aí teve um dia que eu ousei. Levantei o vestidinho que tinha no altar, abri a porta, me deparei com vários envelopes de dízimo. E a jarra do óleo ungido, óleo ungido, o suco a jarra da do coisa, ceia, o gasofila, o negócio, a salva da oferta. Tava tudo ali. Eu falei, então vocês estão aí. Toda a organização da igreja guardada ali no o pastor não tira do paletó, né? Não tira do paletó. Eu ficava sem entender de onde surgiam esses adereços. Você era esse tipo de criança, e agora as crianças, quando querem tocar na bateria, você fala, olha lá, Salomão, tira a criança lá. Não, Estranho, né, cara? Enfim, a hipocrisia. Isso aí existe dentro de gente. Pra mim, essa questão de contexto de igreja, de altar e tal, é que era o seguinte, não era permitido crianças subir no altar. Mas o altar e o quintal, o altar e a igreja eram o meu quintal. Porque a gente morava atrás da igreja. Então, não tinha essa pra mim, não. Mano. E pra ir pra rua, passava por dentro da igreja, então não tinha como. Tinha como. Então eu subia no altar, eu mexia nas coisas, entendeu? Que eu ficava com meu pai. Pai, você ainda usa isso? Não. Aí eu criava a minha própria igreja. Né? Eu tinha uma igreja secundária dentro da igreja do meu pai, desde criança. Primeiro dia que eu entrei na igreja, que eu abri lá o altar, que eu vi todas as coisas da igreja ali guardadinho ali, falei, poxa vida, estou entrando na intimidade da minha igreja. Estou vendo os segredos da minha igreja. Secreto. A senhora entrou num assunto legal. Eu queria saber como foi para a senhora, como pastora, como líder, participar da Escola de Liderança Saudável. O curso de Liderança Saudável é um curso maravilhoso, que eu aconselho a todos os líderes, sabe? Porque eles vão aprender a lidar com esse tipo de coisa, né? Com essas situações que tem na vida de muita gente, que às vezes eles acham que é teimosia, é rebeldia, é isso, é aquilo, e eles vão descobrir que foram situações que as pessoas viveram, né, lá da sua infância, que trazem reações hoje, no cotidiano, que precisam ser ressignificadas na vida deles, né? E às vezes o líder também tem essas situações, os liderados, e todo mundo precisa se tratar, né? Ser humano, a verdade é isso, todo mundo precisa se tratar, a gente está falando de inclusão de criança, mas olhando para a vida de todo mundo, eles ressignificam de alguma forma quando eles aprendem a lidar com isso. E a gente tem também, todo mundo tem as suas bagagens que precisa ressignificar para ter uma convivência com as outras pessoas e até o seu relacionamento com Deus melhorar. Sim. Né? Porque pessoas, por exemplo, que tiveram problemas com o pai biológico, têm uma dificuldade tremenda de se relacionar com Deus como pai. É verdade. Né? E aí, por aí vai. Então, olha como a gente rever, né, parar um pouquinho para analisar a nossa história, a nossa vida, a gente vai só melhorar. Sim, eu me lembro que quando a gente entendeu que ia começar a fazer algo para pastores e líderes no nível da
da liderança saudável e tal, de falar sobre assuntos relevantes, né, e que são pouco falados ainda no meio evangélico e tal. Eu lembro que eu e a Renata, a gente estava lá na casa da Renata, né, eu, a Renata, o Lino, a Júlia, a gente orou, estávamos orando, e aí durante aquela oração, eu comecei a receber no meu espírito palavras para pastores, palavras de direção para pastores, e até algumas aulas que eu dou hoje no curso de liderança saudável, né? E aí, depois que eu terminei de ouvir isso no meu espírito, o Senhor falou para mim assim, eu vou entregar pastores e líderes para vocês ensinarem. E aquilo me gerou muito temor. E na mesma hora a Renata falou para mim, falou, Mel, que Deus me disse que vai nos entregar os pastores. Eu falei, Renata, eu acabei de ouvir isso no meu espírito, sabe? E aí gerou em mim um senso de propósito em relação a esse curso. E quando eu vi, no ano passado, nós temos uma turma de 30 alunos, em que 40% dessa turma era uma turma de pastores, né, e que estavam ali tendo realmente áreas da sua vida ressignificadas por conta do conhecimento da palavra atrelado ao conhecimento da questão da alma humana, porque nós somos gente, né, somos pessoas. E muitas vezes o cara é o gigante espiritual, né, mas tem dificuldade de olhar para suas próprias emoções, para suas próprias debilidades, e perceber. E o que eu vi? Eu lembro do livro do Rick Joyner, né, que fala sobre os pastores com traição escrito na testa e sangue nos olhos. E é uma questão emocional também, né, porque nem todo mundo, nem todo pastor entende que às vezes o que tem de dor em si, por exemplo, o traço do abandono. Eu sei que eu, por nascimento, carrego o traço de caráter do abandono, que é o traço de caráter oral. Isso por nascimento. Agora, se eu levasse isso para o ministério e não fosse algo tratado, eu não ia estar preparado nem para enviar pessoas, nem para entender que algumas pessoas saem da minha vida, né? E a gente vê essa dinâmica acontecendo hoje com muitas pessoas, né? Pois é. É uma coisa que a gente precisa aprender, que as pessoas elas são livres, né? Como um líder saudável, eu preciso entender que as pessoas são livres, né? Eu lembro que comentando com um pastor sobre isso, eu falei, por exemplo, tenho 2 filhas que vai casar agora. Elas vão deixar de ser minhas filhas? Não. Elas vão viver a vida delas. É assim que a gente tem que lidar com as pessoas na igreja. O Melk, por exemplo, né, Deus deu uma direção para abrir um outro ministério. E ele não deixou de ser meu filho por isso, nunca deixou de ministrar lá na igreja por isso quando é convidado. Eu estou sempre aqui, quando ele é convidado está lá. E porque a gente não pode manter isso, entendendo que cada um tem um chamado e que Deus tem um propósito, porque o chamado tem que ser dentro do que eu estou fazendo, se Deus tinha outra direção. Mas é justamente isso, o líder, pastor, seja lá evangelista, ele tem que entender, por maior que seja o chamado dele, por exemplo, pastoral principalmente, que é de cuidar de vidas. Por mais que ele esteja cuidando de vidas, por mais que ele tenha o chamado pastoral, ele tem que entender que a missão dele é passar por aquelas vidas, ajudar, transformá-la e depois acabou. Em algum momento, elas vão seguir viagem. Sim. É muito egoísta da parte do líder achar que aquela ovelha dela tem que ficar com ele pro resto da vida, gente. Pelo amor de Deus. Imagina um médico, você consideraria um médico, um bom médico, se o desejo dele fosse manter aquela pessoa no hospital? Então, né? Você consideraria um médico, um bom médico, se o desejo dele fosse se manter na mesma situação? E às vezes, pela doença que os líderes e às vezes os pais também têm, é manter o filho ou o discípulo, no caso doente, para continuar fazendo dele dependente, sabe? Então essa codependência é muito, muito complicada. E uma coisa que eu já decidi, né, para a minha liderança, que eu acho que faz muita diferença, entendendo esses conceitos, e eu acredito que essa maturidade vai me ajudar a conduzir as coisas, e vocês como pessoas que caminham de perto vão me ajudar e vão me cobrar sobre isso. É que ninguém me deve nada. Ninguém me deve honra, ninguém me deve nada. Me dever não. Não, mas está escrito a quem honra, honra. Meu filho, se você não considera que deve me honrar, o problema é seu. Eu quero o que é de graça. Entendeu? Ninguém me deve nada. Ah, mas eu fiz tanto por essa pessoa, eu aconteci, eu tirei lá do lamaçal, do pecado, e agora,
eu não fiz isso por mim, eu não fiz isso para mim, eu fiz isso em nome de Jesus, eu fiz isso para a glória de Deus, então ninguém me deve nada. E quando a gente entende isso, né, a gente caminha dessa forma, é muito mais leve, porque as pessoas elas não precisam estar com uma lealdade invisível a você, mas elas vão ser leais porque são leais, elas vão ser fiéis porque são fiéis. E quando isso é imposto de alguma forma, não é saudável. Não é saudável. E a gente precisa entender que, na verdade, a gente não faz nada por ninguém. É verdade. Porque quem que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É verdade. É o Espírito Santo. Por mais que eu use todo o conhecimento que eu acho que eu tenho da palavra para falar as verdades bíblicas para alguém, se o Espírito Santo não convencer, não vai funcionar, não vai haver transformação, não vai haver mudança. Então não sou eu que transformo. E as pessoas confundem muito essa questão de você estar junto ou não por gratidão ou ingratidão, né? E é justamente nessa questão. Pô, cuidei, discipulei, ajudei, pastorei, agora virou as costas. Não virou as costas, só porque de repente parou de ir lá na sua igreja, mas está servindo ao reino. É engraçado, a última igreja que eu congreguei Isso que falou, foram... servindo ao reino, para mim é o que importa. Servir ao reino, então. As pessoas aí já não estamos mais falando de liderança, estamos falando de um contexto geral, elas não conseguem compreender disso. A última igreja que eu congreguei, que foi nos últimos 18 anos da minha vida, eu congreguei lá, e às vezes eu encontro algumas pessoas de lá, e elas ficam sem saber se me cumprimentam com a paz, se dão a paz, se não dão. Aí quando a gente para conversar, elas ficam de alguma forma, mas sem perguntar diretamente, para saber se eu estou congregando ou não, se eu ainda estou na igreja ou não, entendeu? E eu percebo isso na pessoa, porque queira ou não queira lá, a gente Ele acende cigarro, né? A gente estava em evidência, né? Por onde vocês sabem. Eu estou falando para os telespectadores, para a nossa audiência. Congreguei lá, eu sempre estava lá ministrando, sempre estava lá, de certa forma, à frente de alguma coisa lá. À frente não, participando lá. Então, quando eu encontro alguém que não tinha aquela ligação direta comigo na igreja, porque a igreja é uma igreja grande, então aí eles ficam querendo saber se você ainda está congregando, em que igreja que está, se está firme, se não está, se não sei o quê, não sei o quê. E eu me divirto com isso. Eu mato na unha, deixo lá. Então, para mim, o importante é que permaneça na presença de Deus. Claro, isso. Porque quantas pessoas permanecem dentro da igreja, mas não estão na presença de Deus? É verdade. Né? E o que adianta manter um número de pessoas aqui dentro desse ambiente e elas não estarem conectadas com Deus? Sim. Eu acredito assim que hoje uma liderança saudável é uma liderança que, em alguns pontos, eu vou falar de alguns. Primeiro, que consegue enxergar o potencial das pessoas que caminham ao seu redor. Acho que isso é uma visão saudável. Por quê? Porque quando você não tem uma visão saudável, ao invés de, o potencial das pessoas ao teu redor te amedronta, né? Não te impulsiona. Quando você não é saudável, te causa medo, como Saul. Saul não foi saudável. Ao invés de impulsionar, ele teve medo, né? Então, uma das questões que eu considero saudável é você aprender a olhar para as pessoas ao seu redor e entender a grandeza que elas carregam, né? Eu vejo que o modelo de liderança de Jesus era um modelo servidor, né? E servidor por quê? Porque fluía dele e flui dele até hoje tudo que a gente precisa. Então a função do líder é de fato viabilizar para que todas as pessoas possam cumprir o seu papel e viver o que tem que viver e avançar. Né, como aquele que se coloca atrás e dizendo, vá viver o que precisa viver. Um outro aspecto da liderança saudável que eu percebo é a capacidade de não só enxergar o potencial, mas de enxergar que essas pessoas vão ser melhores e maiores do que você. Eu considero isso muito saudável. E um terceiro ponto seria justamente a gratidão não ser gaiola. A gratidão não ser gaiola. É você ter um nível de liberdade em que as pessoas elas vão estar ali entendendo que são parte da família e elas vão poder crescer a família, vão poder multiplicar, vão poder servir na família, mas vão poder vir almoçar no domingo quando puderem, vão poder levar outras casas para outros lugares para avançar. E esse entendimento me protege do sentimento de traição. Porque hoje em dia a gente ouve muito isso, né?
Ah, fulano traiu, ciclano traiu, Beltrano traiu. Meu, ninguém me vendeu por 30 moedas de prata para eu morrer, né? Não é porque o cara não é que me traiu, não é trair. Né? O problema é que as pessoas, como a visão do Rick Joyner disse, estão carregando traição na testa e olhos cheios de sangue, não conseguem enxergar de fato as pessoas com pureza. Né? Então eu vejo isso, e talvez muitas pessoas pensam assim, você fala isso que é novo de igreja e tal, você não está no contexto da pessoa que envia, você está no contexto da pessoa que recebe, mas de verdade eu já estou começando assim bem vacinado, né? Porque as coisas não vão mal, como diz o Kevin Liu, elas começam mal. Né? Então a ideia é não começar com essa ideia, é desde já me proteger mesmo, e proteger o coração das pessoas, para que não nos tornemos de forma nenhuma líderes manipuladores e a gente não cultive isso. Né? E é engraçado que esse líder, na maioria, boa parte desses líderes, tiveram 1, 2, 3, 4 filhos. O filho nasceu, criou, cuidou, limpou, cocô, lavou, ensinou, pagou aula, pagou tudo. Esse cara, essa menina casou, foi embora, ele está feliz da vida, mas não, o discípulo dele lá foi para outra igreja, ele está chateado, está decepcionado com a traição. Eu acho que fica um sentimento de incapacidade quando eles veem alguém pedindo para estar em outro ambiente, né? Eles pensam, o que eu deixei de fazer? Por que a pessoa não se sente mais bem aqui? E ele não entende que é só, sabe, há um propósito. É uma estação que acabou e começou outra. Isso aí. O importante o que é? Eu sempre falo para alguém que vem conversar com a gente, dizer, graças a Deus, Deus tem colocado uma paz tão grande no meu coração. Há um tempo atrás, quando alguém dizia que ia sair da igreja, eu me acabava de chorar. Eu ficava desesperada, eu tinha esse sentimento. Mas Deus tratou meu coração de uma forma que quando alguém chega hoje e fala, olha, eu preciso, eu oro, abençoo, e eu só peço uma coisa, meu querido, para o mundão não. Se você vai realmente servir a Deus, se você vai estar na presença de Deus, você tem a bênção. Agora, para desviar, aí eu vou ficar muito triste se você fizer isso. Falo para todo mundo. Vou ficar muito chateada. Olha, se você for congregar em qualquer outro lugar aqui que vive a palavra de Deus, que é uma igreja genuinamente evangélica, perfeito, glória a Deus pela sua vida, vá com Deus, que Deus abençoe. Agora, desviar, aí eu vou ficar muito chateada, porque eu vou entender que você não aprendeu nada enquanto esteve aqui. É isso. Bispa Ana, a última pergunta do nosso papo. Você tem uma mensagem e o mundo inteiro vai ver e ouvir essa mensagem. Olhando para aquela câmera ali, qual mensagem a Bispa Ana Cristina tem para compartilhar com as pessoas? Que a nossa vida, ela é do Senhor Jesus. A gente entregou ela para Ele. E a gente precisa entender isso de uma forma que Ele tem o controle de todas as coisas e Ele só quer o melhor para cada um de nós. Então, aprender a entregar, descansar, confiar, sabe? Não ter medo de deixar Deus direcionar a nossa vida. É isso que a gente precisa entender. Não ter medo de entregar o controle nas mãos do Senhor. É essa a mensagem. Uau, top. Muito bom. Papo muito educativo, maravilhoso, complexo, amplo. E você percebe que nas questões que diz respeito às emoções, que diz respeito à educação e tudo mais, o Cláudio sempre se destaca, né? Ele fica mais falante, ele fica mais curioso. Eu me coloco muito na posição de quem está nos assistindo. Eu preciso esclarecer, preciso trazer essas questões à mesa. Claro. Entendimento. Eu estou tranquilo. Você é maravilhoso. Você é maravilhoso. Estou tranquilo. Gente, esse papo foi incrível. Nós estamos animados para cada dia trazer aqui convidados que vão acrescentar algo para a sua vida. Eu espero que você tenha aprendido algo importante. Se você entende que esse podcast, que essa mensagem, algo que foi falado aqui, é importante para alguém que você conhece, compartilha com essa pessoa. Eu tenho certeza que muitas dúvidas foram esclarecidas hoje em relação a diversos assuntos. E é isso, mãe. Obrigado. Te amo. É nóis. Um cheiro. E até a próxima, galera. Valeu! Valeu! Tchau! É nóis! Dá um tchau, senhor. Desligou a câmera, não.